A paz do Senhor. Hoje eu quero abordar alguns assuntos. O principal deles é aniquilar o império do diabo na vida do cristão. Meu nome é Irmão Marcelo e venho aqui compartilhar a palavra de Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, Jesus fez dos maiores sacrifícios para que nós, hoje, cristãos, fôssemos guardados, pelas garras do adversário da nossa alma. E a nossa maior luta é a nossa própria carne, ou seja, das pessoas que nos rodeiam. Meu nome é Irmão Marcelo e eu venho aqui falar a verdade. Vamos lá. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra as suas ordenanças e a retirou do meio de nós, que de alguma maneira nos era contrária, e a cravou na cruz do Calvário. Amados irmãos, Jesus, ele não fez o serviço pela metade. Muitas igrejas, elas tentam ressuscitar o plano de Deus pela metade. Muitos templos tentam reviver Saci Pererê, Cuca, Pombagira, Tranca-Rua, uma série de entidades que são, por sua vez, não estou querendo ofender nenhuma delas, mas eles falam contra Xangô, Ogum, falam contra Oxóssi e ficam criminalizando. Jesus nunca fez isso. Nenhuma pregação, nem dos seus discípulos ou apóstolos apontaram para demônios da época. Nas pregações de Jesus, elas sempre foram inspiradas por palavras de sabedoria, de evolução social e amor integral irrestrito. Apesar de Jesus ter expulsado os cambistas, que por sua vez os sacerdotes recebiam das 12 tribos toda a colheita, tudo aquilo que era plantado, tudo aquilo que era produzido, eles botavam na mão dos cambistas para ganhar dinheiro. Hoje a ganância é tão grande que eles transformaram o dízimo da lei, que segundo a lei de Moisés, eles transformaram em dinheiro. Meu nome é Irmão Marcelo e venho esclarecer um ponto. A ganância. A ganância é o poder. Mesmo que, de certa forma, alguns possam tolerar o dízimo, convenhamos que ele deveria ser usado para as pessoas necessitadas da igreja, para os irmãos. Há muitos irmãos doentes que são atropelados, sofrem diversas coisas, mas você não vê nenhuma dessas dominações pagando 20 mil, 15 mil, 5 mil para que a pessoa que foi atropelada, sofreu algum acidente ou sofreu alguma doença, receba o tratamento mais rápido possível, porque o SUS, ele recebe milhões de pessoas e fica sobrecarregado. Meu nome é Irmão Marcelo e quero esclarecer esse ponto para você. Você que é contribuinte, que paga seus impostos, que trabalha, já parou para pensar que a igreja reúne milhões com arrecadações? Tem igreja de Sila Malafaia que arrecada 1 milhão por mês. Outras arrecadam 700 mil, 500 mil, 300 mil. Não importa. No final do ano, podemos calcular mais de 15 milhões. Eles pegam 2 milhões, 3 milhões e investem em candidatura, como foi a do Jair Bolsonaro. As igrejas investiram mais de 3 milhões, ou bem mais do que isso, até 1 bilhão, 2 bilhões. Eu até estou com números muito baixos, mas não importa o número.
eles não tiram R$ 1.000 para ajudar um desempregado, para dar assistência? São todas as igrejas? É obviamente que não. Uma minoria que ajuda as pessoas, de verdadeiros pastores. Porque o pastor, ele tem que ser um homem íntegro, marido de uma única só mulher, e ter a sua vida irrepreensível, seus filhos sujeitos à vontade de Deus. Porém, não é o que nós vemos. Vemos ex-assaltantes, vemos ex-homossexuais. Não pode haver ex. Não pode haver ladrão, ex-ladrão. Você sabe por quê? Porque Deus é sábio. Deus sabe que vai ter uma hora de fraqueza da carne daquele homem, que ele já é corrompido. Imagina um ladrão, pastor, um ex-ladrão, pastor, diante de políticos. Ele é seduzido pelo prazer de ter um montante de dinheiro. E as pessoas que a cercam também vão ter. Meu nome é irmão Marcelo e quero vos dizer que ninguém é corrompido. Depois do fracasso do bolsonarismo, Bolsonaro é envolvido em vários diversos crimes, peculato, uma série de coisas, a qual ele agora foi julgado, pela tentativa de golpe, nós observamos que algumas pessoas que se dizem crentes dizendo assim: quem entra lá se corrompe. Sabe por que eles falam isso? Porque simplesmente eles estão tentando, criminalizar todo mundo, dizendo, todo mundo é ladrão. Ué, todo policial é ladrão? Todo advogado é ladrão? Todas as pessoas na igreja são ladrão? Você também é ladrão? Gente, seja onde for, na Universal, na Batista, na Assembleia, na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Federal, vai existir pessoas íntegras e pessoas que são de mau caráter. Igreja, ela não transforma caráter. Ela não define caráter. Você já é o que é. Você já nasceu predestinado a ser aquela pessoa. Assim como os homens de Deus no passado foram predestinados e preparados por Deus para exercerem suas funções. Infelizmente, nós não observamos a Bíblia. Eu tenho aqui um exemplo muito claro. A Bíblia diz: não ficai por fiador. Sabe por quê? Porque a pessoa que vai usar o seu nome, ele não vai ter o mesmo carinho com ele mesmo. E muitas das vezes não tem nem liga para o seu nome, quanto mais a dos outros. Para quem não liga com o seu nome, vai ligar com o nome dos outros. Então as pessoas tendem a cometer erros simplesmente por não observar as Escrituras e seu verdadeiro poder. A Bíblia, ela define a ordem dos padrões civilizados da nossa humanidade. Outro ponto a se definir. Trump, homem de Deus. O presidente dos Estados Unidos, Trump, e Benjamin Netanyahu são simplesmente pessoas contraditórias, especialmente Trump. No caso do Irã, em 2025, Trump categoricamente afirmou, juntamente com a CIA e o Pentágono, com diversas investigações, que o programa nuclear do Irã estava aniquilado, arrasado, que ele não teria mais condições. Obviamente, muitas pessoas posteriormente acreditaram nisso. Só que agora ele voltou com a nova narrativa, que o programa nuclear do Irã deve ser destruído. Imaginemos, nós que somos evangélicos, somos voltados a ideologias intermináveis. Eu vou explicar um parâmetro aqui. Porque nós confundimos o reino de Deus com o reino da terra. No reino da terra não há salvação. Por quê? A salvação é para nós gentios. É para nós que Jesus abriu os braços. Jesus, certa vez perguntado pelos seus escribas, pelos doutores da lei, pelos sacerdotes levitas,
e até mesmo questionar pelos seus discípulos, dizendo assim: tentaram pegar Jesus, porque queriam um Jesus que fosse revolucionário, um Jesus ideológico, um Jesus que subisse, né, à tribuna e proclamasse a independência de Israel contra a invasão romana. E disseram assim para Jesus: Jesus, os romanos nos saqueiam, cobram impostos indevidos, nos prendem, tomam nossos celeiros e até, por vezes, as nossas mulheres. E Jesus, sabendo do vosso coração e de vosso desejo e intuição, olhou para eles e disse: e agora, Jesus, para perguntar a eles antes: o que faremos sobre os romanos e a política de Israel? E ele disse: perdoe os romanos, ame-os, como fossem seus irmãos. Atônicos, eles disseram: amados, não é o que está acontecendo agora? A Revolução de 1789 abriu precedentes para que Luís Felipe, aceitando o conselho do seu clero, criaram a direita e a esquerda. Vocês sabiam que há centenas e centenas de anos a Bíblia está escrita assim: 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não olharás nem para o lado nem para o outro. Você não vai seguir nem a direita e nem a esquerda. Você seguirá o mandamento de Deus, que é suave, que é o reino dos céus. Era isso que Jesus pregava, e que os seus sacerdotes, escribas e nem mesmo os seus discípulos estavam compreendendo o que Jesus disse. Porque muitas vezes nós, quando saímos à rua, encontramos pessoas de várias naturezas, de várias ideologias, e nós pregamos o Evangelho para todos, sem separação, sem exclusão, sem sentimentalismo, sem ideologia, se é assembleia, é metodista, se é presbiteriano, sem isso. Simplesmente o puro Evangelho do Reino de Deus. Porque igreja não salva ninguém. Sabe por quê? Atos 17, 24. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Assim como Deus não habita em templo por mão de homens, Deus também não estava habitando naquele templo em Jerusalém. Porque quando Jesus entrou naquele templo, o que ele encontrou? Os cambistas vendendo tudo aquilo que era recolhido segundo a lei de Moisés das 12 tribos, que era tudo do seu celeiro, tudo que eles produziam, e vendendo. E não é isso que hoje a igreja faz. Ela paga 120 mil para um cantor na igreja pregar, paga 100 mil, 90 mil para uma pessoa pregar, mas não tem 10 mil para tirar alguém da fome, para pagar um hospital particular, dar o melhor para aquela pessoa que é da sua casa. Mas eles sempre têm dinheiro para pegar 2 bilhões, investir na campanha. Você acha que isso é de graça? Acha que isso não tem retorno? Não tem cargos? Não vão virar assessores? Como foram no governo passado. Vários pastores assessores, como Valadão, como o próprio Silas, Bispo Macedo, Valdomiro, R.R. Soares, tantos outros que receberam cargos de assessores. E o que eles faziam no governo? Nada, só pegar o seu dinheiro. Então, meus irmãos, acautelai-vos, porque o tempo do fim está aí. Voltando ao Trump. Olha aí, da mesma forma que Jesus foi pego, tentaram pegar Jesus, hoje utilizam a ferramenta como Trump como salvador do mundo, apresentando ele como salvador. Mas na realidade, essa falácia nada mais é para pegar, porque ele está se lixando. Sabe por quê? Vou explicar para vocês porque ele está se lixando. O homem mais procurado do Estado Islâmico
que arrancou cabeças de norte-americanos, de soldados, no Iraque, responsável por morte de centenas de cristãos, ingleses, franceses, holandeses, é o mesmo que hoje, já faz um tempo, foi lá em Washington, capital, no Congresso americano, apertar a mão do presidente para manter a Síria, que era o regime de Bashar al-Assad, que hoje pertence a um governo extremista e está vendendo minérios e petróleo, vendendo não, empregando norte-americanos e desempregando sírios. A mesma coisa no Iraque. Armas de destruição em massa que não acharam. A mesma coisa no Afeganistão. Testes em laboratório, mercado de ópio. Tudo isso envolvia o escândalo Watergate, que envolvia o presidente Nixon. Então, quando nós vemos a política internacional, geopolítica, nós vemos que ela não muda. Por quê? Porque as empresas que estão em volta do Trump, de petróleo, de gás, empresas de armas e bancos, estão financiando para ficarem mais ricos. Mas os Estados Unidos não precisa do petróleo porque ele produz muito. Verdade. Mas o ponto não é esse. O ponto é que os empresários querem ficar cada vez mais ricos. A ganância, será que vocês não conseguem ver? Porque a pessoa que quer mais o dinheiro, a Bíblia diz que nunca se fartará. Nunca se fartará. E a distribuição de renda que a gente não vê acontecer nos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos ter muita assistência social, até mais do que no Brasil, só não tem uma saúde gratuita, mas existem vários benefícios de pessoas que ficam desempregadas, que hoje é criticado aqui no Brasil. Porque as pessoas adoram atacar o Lula, porque elas simplesmente detestam pessoas que pensam mais no pobre e que todo programa social para pobre eles tentam qualificar como vagabundagem. Então vocês deveriam também repensar que nos Estados Unidos está cheio de vagabundo também. Então, é assim que os escribas, que são os sacerdotes e que são os pastores. Sacerdote, pastor, para mim é tudo a mesma coisa, bispo é tudo a mesma coisa, incluindo o mesmo plano. Só mudaram o nome, é pastor. Mas na verdade, sacerdote, bispo, é qualificado na mesma situação. Então, meus amigos, devemos ver que a política de Trump é voltada simplesmente para pegar os recursos naturais do Irã e tirar a China da jogada. Essa é a grande verdade. Os Estados Unidos quer manter sua hegemonia, colocar um governo fantoche, igual ele fez no Iraque. E mantém bases no Iraque, ele vai manter bases no Irã e vai continuar esses conflitos bélicos. Eles vão arrumar pretextos, sempre com grandes justificativas. E até então, se puderem usar, bombas atômicas ungidas por Deus, armas, mísseis ungidos por Deus. Eu fico vendo pastores orando que mísseis caiam sobre as cabeças dos Hamas, que caia no Líbano e que mate os inimigos de Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou. Vocês que adoram falar e pregar o que esses pastores pregam. Foi isso que Jesus falou para os... Foi essa a resposta que Jesus deu quando interrogado sobre os romanos. Ele não disse para perdoar e amar os romanos. Porque hoje nós ouvimos pastores como Silas Malafaia, Valadão, muitos outros, dizendo morte aos inimigos de Israel. Vamos orar por Israel, pelo governo de Benjamin Netanyahu. Não, meus irmãos. Vamos orar para aqueles que passam fome. Vamos orar para as famílias perdidas, pela destruição que está acontecendo na Síria. Porque, segundo o relatório da ONU, inclusive os inspetores, não há uma prova que justifique uma ação contra o Irã. Esse é o ponto. O mesmo erro acontece, simplesmente que lá em 1789 foram criadas a ideologia, a nobreza, que era a minoria, muito rica, e a maioria do povo camponês excluído. Era o Congresso contra o povo.
Você que é religioso, você que é católico, você que é cristão, você que é budista, você que é espírita, reflita. Nós vamos sofrer as consequências. Por quê? Falam que o Lula é a favor do Irã. Isso é mentira. O Lula é um apaziguador. Ele não instiga a guerra. Ele vai na conversa. Ele tenta trazer a paz para um mundo que não terá paz. É por isso que eu digo para vocês que vocês estão errando grotescamente, biblicamente, erram com Deus, porque, infelizmente, virá desses valores o anticristo, sairá do meio do povo, no meio de nós, ele virá do meio político, até porque a besta já está aí, o sistema Moldex já está aí. Elon Musk está comprometido a produzir bilhões de chips para implantação em humanos. Acordo firmado no governo Trump. Elon Musk vai desenvolver, juntamente com as outras empresas que já estão aí atuando, na produção de chip para implantação de leitura do cartão magnético, que também vai servir para laboratórios de pesquisa. E você será marcado pela besta. O Sila Malafaia, entre os pastores, diz que isso é besteira. Pode implantar o seu chip na mão direita e na testa. Porque, segundo Elon Musk, onde funciona melhor é na testa e na mão direita. É engraçado, né? Estão cumprindo. Outros atores dizem que o Elon Musk é homem de Deus. O homem de Deus não fuma maconha. O homem de Deus não participa de festas ríveis. Vocês estão lendo uma Bíblia que não é o Evangelho. Vocês estão seguindo homens e estão tropeçando. Acautelai-vos, irmãos. Meditai naquilo que Jesus ensinou. O nosso reino não é essa. Nossa pátria não é essa. E a nossa família é aquela que faz a vontade de Deus. A paz do Senhor.